TV Alternativa direto do Beco do Cotovelo, é a artéria mais movimentada da cidade de Sobral e hoje uma data importante onde se comemora o aniversário daquele que foi um dos maiores governadores do estado do Ceará e é um grande líder político no estado, o Cid, um amigo nosso. Estou aqui ao lado do escritor e poeta Dr. César Barreto, que é secretário adjunto do DER. Dr. César, mais uma vez aqui no Beco para vir parabenizar e rever os amigos aqui da cidade de Sobral. Marcos Araújo, TV Alternativa, é um prazer muito grande. Já estive aqui lá no Café do Expedito, conhecendo as novas instalações, né? Tomei o café gostoso lá do Expedito, da Lourdinha. Bati um papo com o Fernando Solon, fiz as pazes, né? O Fernando andou fazendo umas críticas lá a respeito do nosso livro, Na Zona da Tupinambá. Esse livro gostoso que eu escrevi junto com o Edival Vasconcelos Filho. Mas fiz as pazes com o Fernando, né? Ele explicou os comentários que ele fez sobre o livro, as questões. Eu aceitei o posicionamento do Fernando, já estive com o prefeito do Beco. Estou aqui ao lado do seu Felizardo, que apareceu na revista O Povo Meu Norte. Grande sucesso editorial já em Fortaleza, né? Já presenteei com o livro. É o gazeteiro mais antigo aqui da cidade de Sobral. Antigo, né, da cidade de Sobral. Era amigo do Joaquim Barreto, do Quincão, era amigo do meu pai Cesário Barreto, amigo do Zé Euclide, amigo do Jerônimo Prado. Então, é um homem que não tinha inimizade. Era amigo de todos os grandes políticos de Sobral, do Cid Gomes. E estamos hoje aqui, Marcos, recebendo de presente a revista Alternativa, está sendo lançada hoje, né, com a capa. Faz uma matéria exclusiva com o rei Roberto Carlos. Com o rei Roberto Carlos, com o Carolino Soares, meu amigo de infância, e também para abraçar o ex-governador do estado, ex-prefeito de Sobral, e meu amigo pessoal Cid Ferreira Gomes, que vai ser homenageado hoje no programa do Ivan Frota, né, com a presença da Rosinha do Acordeão, a grande Rosinha. E no dia 1º de julho nós vamos lançar aqui no Beco do Cotovelo, 2 livros. Guarani de Sobral, Glorioso Cacique do Vale, homenageando o Guarani, e também lançar Nas Ondas da Tupinambá, Crônicas Sobralenses, as crônicas que eu faço de domingo, tá na 3ª edição. Um livro muito bonito, um livro de história, né? Conta a história de Sobral. Não quero ser o dono da verdade, mas é um livro de pesquisa, de biografias, né? Um livro que tem uma pesquisa muito bonita. Eu tive que ler Padre Sadoc, Padre Lira, Luiz Torres da Costa, Dom José, para escrever esse livro, Arnoldo, né? Tá bonito realmente o livro. Você que já leu, conheceu as histórias, um livro de amor à cidade de Sobral. Doutor César, eu agradeço, muito obrigado e vá curtir o Beco do Cotovelo com seus amigos. Obrigado. E hoje está aniversário o nosso grande líder. Alôzão aí pro Alfredão. Aí, Alfredão, não é pra você. É pra você, meu filho. Que Deus te proteja, te ajude. É isso aí, meu bem. Alfredão, aquele abraço. Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar. Eu me lembro bem. Fico querendo, vizinho desse jeito. É daquele jeito que ele vem. E esse apeitamento é meu desejo. Tem que ter um jeito, não pode aguentar. E esse apeitamento, e eu não vejo a hora de poder te falar. Por isso eu vou na casa dela, vai lá no meu amor pra ela, tá me esperando na janela, não tem tempo de segurar. Segura esse segura, meu filho. Vai lá no meu amor pra ela, Eita, moçada! esperando na janela. O ex-governador e ex-prefeito de Sobral tem muito respaldo por tudo aquilo que ele fez, não só pelo estado do Ceará, mas principalmente que mudou a cidade de Sobral. Com certeza, Sobral é uma cidade que a gente vê a diferença de uma era antes Cid e depois do Cid. Isso é uma coisa que a gente não pode esconder, nenhum sobralense pode negar da importância e do compromisso que foi feito, a mudança que foi realizada dentro da cidade de Sobral. E agradeço a você, Ivan, o convite que você me fez há um mês atrás, né, de participar aqui do seu programa para homenagear o ex-prefeito de Sobral, o ex-governador, o ex-deputado estadual, o engenheiro Cid Ferreira Gomes. 1º de julho nós vamos estar aqui no Beco do Cotovelo, no Corredor Nacional da Democracia, no show do Ivan Frota, para lançar 2 livros. Nas Ondas da Tupinambá, são as crônicas que eu faço todo domingo na Rádio Tupinambá de Sobral, no programa do Edival Vasconcelos Filho. Edival Vasconcelos ajuda, né? E vou lançar também, estou ao lado aqui do poeta
Chico Prado, o livro sobre o nosso Guarani, o Guarani de Sobral, o glorioso Cacique do Vale, uma homenagem ao Cesário Teixeira, ao doutor Guarani Monte Alverde, a todos aqueles jogadores. Então, um livro muito bonito. E acabei de ganhar outro presente. Recebi a notícia do meu amigo Chico Prado, o poeta Chico Prado, que vou ser homenageado 29 de julho, na festa de Dom José, com o troféu Mérito Cultural Dom José Tupinambá da Frota. Então, para mim, é um orgulho muito grande, não é um orgulho muito grande ser homenageado na minha terra, a terra onde está enterrado meu avô Chagas Barreto, minha avó Sinhá, meu pai Cesário Barreto, que dedicou a sua vida à cidade de Sobral, disputou a prefeitura de Sobral em 76 com o pai do atual homenageado Cid Ferreira Gomes. Aproveito também, doutor Chico Prado, já que nós estamos no Beco, Centro Cultural Dom José, para falarmos da 46ª edição da Revista Alternativa, que é uma revista que está trazendo com exclusividade o primeiro veículo do Brasil que faz um furo de reportagem com o rei Roberto Carlos, que quem o conhece sabe que ele é muito restrito à imprensa, mas o nosso jornalista Carolino Soares conseguiu, com muita inteligência e articulação, unir o rei Roberto Carlos com Hélio Justo, que foi um compositor muito importante, Ivan Frota. Na carreira dele, fazia 20 anos que o Hélio Justo não via o Roberto Carlos pessoalmente. Então, Carolino Soares de Santana do Acaraú foi essa pessoa, essa alma boa, a fazer esse grande encontro, que é capa aqui da Revista Alternativa. E traz também, Ivan, aqui ó, o doutor Vilebaldo, que inclusive está aqui, mandou um abraço para ele. E também, Ivan, traz aqui o perfil da empresária Socorro Ponte Madeira, esposa do nosso amigo Rodolfo Basílio. Então, mais uma vez agradecer, Ivan, a sua oportunidade, esse seu programa que está cada vez mais super, max, mega disputado. Ok, Ivan? Parabenizar o Marcos Araújo. Eu sempre tenho dito, eu lancei uma revista em 2013 e vou tirar a segunda edição agora. Depois de 3 anos, não é fácil tirar uma revista dessa mensal, da qualidade que o Marcos Araújo tira. Com certeza está vindo aí mais revistas para Sobral. Sistema Povo de Comunicação lançou. Isso é muito bom. A doutora Juraci já está com uma revista. E que é bom, Sobral está crescendo, Correio da Semana, o Centenário, Jornal Circular, o Pop News, isso é muito bom. É sinal que o povo de Sobral gosta de ler, gosta de cultura, gosta de leitura. Quero aqui, então, parabenizar ao meu amigo César Barreto, que é um amigo de infância. Nossos pais eram amigos, o meu pai apostava até a vida dele no Cesário Barreto, no Joaquim Barreto, era cesarista, era Barreto, doente. Então, a gente tem essa satisfação de ser amigo de César Barreto. Ele que lançou esse livro, Nas Ondas da Tupinambá, e eu sou o coautor deste livro. Quero finalizar, parabenizar o Ivan Frota, que os grandes acontecimentos de Sobral estão na Revista Alternativa e no Beco do Cotovelo, no bate-papo do Ivan Frota. É muito importante a revista, o Povo Norte e o Grupo de Comunicação O Povo está presente nesse momento maravilhoso a qual a gente se encontra, esse momento de história, a qual todos estão presentes aqui, participando, vivenciando a história do nosso estado. Então, parabéns aí pela revista e pela matéria do Beco do Cotovelo, viu? Por sinal, parabéns aí. Obrigado. É assim que você gosta de estar no meio do povo de Sobral, recebido aqui pela TV Alternativa? Alegria, alegria encontrá-la, alegria encontrar minha gente. Ai, dá me lembro do teu caminhar. Eu me lembro bem. Eu sou grande, eu vi você. É daquele jeito que ama bem. E o cabelo sempre te operando, vai ganhar meu bem. E o cabelo se eu não vejo a hora de te falar. Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela, vai. Tá esperando na janela, deixa esse lume segurar. Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, deixa esse lume segurar. Eita, que rocha, meu filho!
poeta para parabenizar o nosso Cid Gomes. Bom dia, meu querido poeta. É uma honra muito grande iniciar ao lado do meu amigo, engenheiro civil Cid Ferreira Gomes, para lhe abraçar, lhe desejar muita saúde e entregar um mimo que veio especialmente de Quixeramobim. Ele não pode dar, ele tem mania de dar as coisas, mas as varandas da rede de Quixeramobim tem o nome de Cid Gomes. Em nome da população de Quixeramobim. Doutor Cid, muita saúde, muita paz para você, para Maria Célia, para seus filhos. Que Deus te proteja. Um abraço. Nosso coração de hoje está todo em festa. E receber esse grande irmão, esse grande líder, para não dizer, grande sobralense. E desejar que ao Cid muita felicidade, muita saúde, muita paz para toda a sua família. E Cid, você é uma pessoa especial para nós. Um abraço. Vamos trazer o professor Luciano Feijão. Hoje é um dia muito importante para Sobral, participar ao lado de Cideira, um que mais fez e pretende fazer ainda por Sobral. Que Deus lhe abençoe, que lhe dê força, inteligência e tire por cima desses problemas de perseguição. Mas você é um homem forte, corajoso e vai saber superar isso. Parabéns, Cid. Segundo o Padre Oswaldo, quem não tem memória é um desmemoriado, né? E a memória é a alma do coração. Em cima disso, Cid, o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Calçado de Sobral tem uma grande gratidão por você, que acreditou nesse projeto, doamos 2 terrenos. E hoje nós temos a grata satisfação de dizer que hoje o sindicato é uma das maiores estruturas classistas do Nordeste. Sem falar que da ampla área de saúde, estamos construindo mais um sonho para o trabalhador, que é uma faculdade dos calçadistas. Obrigado pelo apoio, parabéns, que Deus te acompanhe sempre. Auxiliador, preparou a poesia do Cid Gomes. Como é que é, auxiliador? Ao aniversariante do dia, quero dizer que para todos, hoje é um dia de muita alegria. Infelizmente, eu não trouxe presentes. No sentido de matéria, nenhuma rosa eu posso lhe oferecer, mas eu trouxe uma bagagem de palavras sinceras, dita com muito afeto e carinho. Tão certo como 2 e 2 são 4, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o sol que brilha dando vida a cada novo amanhecer. Em um certo reino, não muito longe daqui, havia um pequeno bosque, por nome Januária, depois fazenda Caiçara e por fim Sobral. Esse pequeno bosque se encontrava sem perspectiva de vida, sem graça, pois suas pétalas se encontravam murchas, suas flores já não eram mais as mesmas. Esse bosque quase desfalecido, sugados por insetos invasores, devoravam tudo o que lhe restava. Os girassóis se encontravam cabisbaixo, as flores gemendo pediam socorro, quando de repente a mãe natureza se encarregou contribuindo para que o ser angelical terrestre frutificasse, e aos poucos o pequeno bosque, cada dia que nascia uma flor desabrochava, e o anjo terrestre, com seu sonho dispensador, planos para o futuro voltado para dar vida ao pequeno bosque, lutava sozinho para que o mesmo não desfalecesse. Para terminar, não digo somente parabéns, mas com um poema muito conhecido. Termino com esse poema. Doutor Cid, você é demais. Eu e Dona Neguita, nós estamos demais satisfeitos. Esse ano virá mais um feito, e o Senhor vencerá a partida. Ei, minha gente, eu sou humorista, estou indo para São Paulo. Estou fazendo teste na Globo, quem puder me ajudar, eu agradeço. Vamos lá, dona Thelma. Bom, eu estou aqui, doutor Cid, para entregar uma relíquia do meu pai, 1985. Inclusive, o doutor Ivo, que foi minha filha, que é professora da CAGES, ela é superintendente da CAGES da Fortaleza, aí ele me falou isso, não. A original eu só entrego na mão do filho. Aí ela bateu a xerox
e enviou para o deputado. E hoje eu estou lhe passando as mãos, que eu sei que será muito importante para você, viu? Feliz aniversário, que Deus te abençoe, Nossa Senhora de Fátima te ilumine, te guie e te livre de todos os males. Gostaria hoje aqui nesse espaço comunitário de Sobral, berço de grandes realizações, dar os parabéns ao nosso grande Cid Gomes, maior governador que o Ceará já teve, prefeito que transformou Sobral, um homem visionário, que realmente transformou Sobral. Era Sobral antes e Sobral depois de Cid Gomes. E eu queria abraçar ele aqui do fundo do coração, pelas realizações que ele fez pelo nosso povo, por Sobral, e que eternamente nós seremos gratos a ele. Doutor Cid, meus parabéns, e Sobral lhe abraça de uma maneira geral. Muito obrigado. Nós estamos aqui para fazer essa homenagem, viu, nosso querido gestor, grande homem, e esse gestor que fez um divisor de águas na cidade de Sobral e que fez e ampliou para um dos nossos 184 municípios do estado do Ceará, levando educação, levando emprego, levando qualidade de vida e saúde e segurança para nosso povo, para nossa gente. Então nós somos gratos por tudo que você tem feito, pela sua vida e pelo seu exemplo. O seu exemplo nos motiva a cada um de nós que fazemos o dia a dia de Sobral como trabalhadores, como empresários e como gestores. Continue assim, Sobral, Ceará e o Brasil precisam de você. Parabéns. Eu estou aqui com muita alegria de rever aqui meu chefe político, eterno chefe político, doutor Cid Ferreira Gomes, e dizer que a Miraíma é muito grata ao doutor Cid, porque foi o homem que tirou a Miraíma do travo do crescimento. Miraíma era aquela cidade isolada que pouca gente de Sobral até sabia onde era Miraíma. E o doutor Cid foi lá, fez a estrada, está interligando Miraíma da Pipoca. E me lembro no passado, os governadores, que eu não vim aqui para falar de ninguém, mas os governadores no passado, eles olhavam para a cidade grande, elegiam 10 cidades grandes para dar tudo. 30 cidades medianas dava mais ou menos. E as pequenas, se sobrasse, recebia alguma coisa. Só sobrava um chafariz ou uma televisão pública na praça. E o governador Cid acabou com isso. Governou o Ceará por inteiro. Ele, quando governador da Miraíma, mandou para a Miraíma mais de 100 milhões. E está lá a Miraíma crescendo e agradece tudo, em primeiro lugar, a Deus, né? E a sua mãe e ao seu pai por ter botado um cearense tão honrado e tão maravilhoso como você para administrar o Ceará e olhar para o Ceará por inteiro. Meus parabéns e que Deus ilumine o seu caminho. Meu abraço, minha eterna gratidão. Carlos Hilton, nosso vice-prefeito. Bom dia, amigos e amigas do Beco do Cotovelo, corredor nacional da democracia. Uma das riquezas que eu tenho na minha vida são as amizades. E a minha amizade com o Cid é uma amizade de infância, amizade que eu nem lembro quando começou. Eu não lembro o dia que eu conheci o Cid. A gente era da mais tenra idade, na infância mesmo, primitiva. E nós fomos crescendo e a partir do momento nós começamos com a eleição do pai do Cid, o doutor José Euclides Ferreira Gomes, um dos maiores prefeitos que Sobral já teve. Nós começamos a conviver junto a atmosfera da política. E o Cid não tinha nem 15 anos ainda, ele já dizia que o maior sonho dele seria ser prefeito de Sobral. Não tinha nem 15 anos ainda, ele dizia isso para os amigos. E ele conseguiu alcançar esse sonho e transformou Sobral. Sobral tem um limite antes e depois de Cid. Cid se constitui na história de Sobral como um dos homens especiais de Sobral. Coloque aí Dom José Tupinamba da Frota, coloque outros grandes ícones da história de Sobral, e Cid está presente na história de Sobral. Sobral deve muito à inteligência, à humildade e à competência de Cid. E daqui rumou para fazer também uma revolução no Estado. O Estado do Ceará é um outro Estado hoje. Era um dos estados pobres, que vivia mendigando no governo atrás de recursos, e ele conseguiu também, com o dinamismo, a inteligência e, sobretudo,
com a humildade e a visão política que ele tem de gestão, conseguiu transformar o Ceará também. E junto com o Ciro, vai transformar o Brasil. Vai transformar o Brasil junto com o Ciro. A democracia brasileira está afetada. Lideranças, personalidades poderosas, nocivas para a política nacional, afetaram a democracia brasileira. E a recuperação, a estabilização da democracia brasileira depende de uma forma soberana, sublime, da competência, da capacidade de Cid, de Ciro, de Ivo, de Camilo, e nós vamos conseguir estabilizar a democracia para o bem do povo brasileiro. E nesse dia aqui que nós estamos comemorando o aniversário do Cid, eu quero aqui, Cid, nesse espaço que é maravilhoso para a nossa cidade, desejar a você os parabéns, e que a nossa amizade vá até a nossa velhice saudável, para que a gente continue cada vez mais aprendendo com você. Muito obrigado a todos e parabéns a Cid! Bom dia para todos vocês, meus queridos e queridas sobralenses. Vocês nunca deixaram de homenagear os homens de valor da nossa terra. Nós queremos bem esta terra. Nós dedicamos a nossa existência, dedicamos os nossos talentos a esta terra. E se há um homem que desde a infância dele, e lembrem-se que eu fui professor dele quando ele tinha 9 anos de idade. Não significa que eu sou tão velho, não. Esse caboclo acolá que está na esquina, esse deputado federal, esse pessoal todos passaram lá pelo velho Colégio Sobralense. Na primeira vez que ele fez um ensaio político, Cid, você se recorda que foi comigo. Eu, candidato, e você, meu vice. Infelizmente, não tivemos o êxito que nós aspirávamos. Mas hoje é um dia de festa. E Sobral fica alegre, porque tem homens como o Cid. Pessoa que se dedica, por mais que ele suba, como ele subiu agora até o Ministério da Educação, ele não esquece este beco, não esquece as nossas praças, não esquece os nossos colégios. Ele está com o coração, a alma e os olhos voltados para nós. Por isso é que neste dia de hoje, eu peço a Deus que o abençoe, que lhe dê sempre essa integridade moral que ele sempre o teve, que ele tenha a honradez dos bons políticos, já que nós estamos hoje numa fase em que ninguém acredita mais em política. E vamos então, de uma maneira toda especial, viva o nosso Cid! Hoje eu fiz questão de estar aqui para poder dar meu testemunho em homenagem ao governador Cid Gomes, por tudo que ele representa para a nossa cidade e tudo que ele representa para o estado do Ceará. Eu digo que o jeito e a forma do governador Cid Gomes fazer política e administrar, ele está no eixo do furacão do que nós estamos discutindo e do que está acontecendo no nosso país. O governador Cid ousou e ousa fazer política e administrar de uma forma diferente. Por que é que eu digo isso? Se você observar, quando o governador Cid foi prefeito, quando foi governador, sempre teve uma relação com o legislativo de alto nível e sempre conseguiu manter a sua liderança para poder realizar os projetos que a cidade e que o Estado precisava. Às vezes isso não é muito fácil. Você precisa de muita autoridade moral, você precisa de muita convicção dos projetos que você quer realizar para conseguir andar dessa forma. Veja, por exemplo, o que acontece a nível nacional com a presidenta da República em tantas dificuldades, com o Congresso não tão bom que a gente tem nesse momento. Então, é essa referência que sai daqui de Sobral, é essa referência que a gente tem para todo o estado do Ceará, é essa linguagem de administrar e de fazer política, que eu, como sobralense, me orgulho muito aqui em Sobral, em Fortaleza e a nível nacional, de ser da mesma terra e de compartilhar do mesmo grupo do governador Cid Gomes. E às vezes a gente reconhece a importância de uma liderança aqui na nossa terra. Mas muito importante também é quando a gente vai bater perna por aí, vai dar uma volta em Brasília, correr atrás de um projeto, de uma coisa, e que a sua cidade e a sua região tem voz.
tem voz porque tem lideranças de expressão nacional que, com cargo, sem cargo, com mandato ou sem mandato, a qualquer hora que falar, a qualquer hora que mobilizar a sociedade para defender uma ideia, consegue fazer com que as suas ideias ganhem corpo junto à sociedade e consegue transformar as coisas. Então, por isso que eu me orgulho muito de ser de Sobral, de ser da terra do governador Cid Gomes, enfim, e caminharmos juntos nesse projeto que tanto bem fez a Sobral, tanto bem fez ao Ceará e que muito mais ainda está por fazer, porque o homem ainda é muito novo, está muito ativo e, enfim, muita coisa tem para acontecer pela frente. Então, governador, meus parabéns. Celebrar seu dia daqui é uma grande alegria para todos nós. Um abraço. Doutor Cid Ferreira Gomes, eu fico muito feliz em usar esse microfone para abraçar, para saudar, para parabenizar esse grande homem. Essa grande liderança, não só de Sobral, do Ceará, mas do Brasil. Uma pessoa que todo mundo quer bem. Onde ele chega, ele valoriza todo mundo, do pequeno ao maior. Então, ele que é apaixonado, ele é dedicado a esse beco do cotovelo. Foi o Cid Gomes quem levou para a empresa oficial do Estado para oficializar os estatutos da Associação dos Amigos do Beco do Rio. E trouxe para mim em mãos. É uma pessoa que fez muito pelo beco. Essa reforma que deu um trabalho danado a ele e ao doutor Hilton, que hoje estava aqui até umas horas da noite acompanhando aqui a obra, né? Foi realmente um grande feito na administração do Cid Gomes. Doutor Cid, parabéns, votos de muitas felicidades. Você, com certeza, é muito querido e ninguém sabia que tinha expedido mortal aqui. Todo mundo perguntava quem era expedido mortal e ninguém sabia. Foi a partir do Ciro Gomes que eu me manifestei e me revelei a votar. Saiu do armário. Saiu do armário. A votar no Ferreira Gomes. Foi formado esse grupo. Evoluiu. Então, o grupo que acreditou. Eu ficava aborrecido com a boca de Sobral, só se falava em Juazeiro. Tudo é do Juazeiro, tudo é do Juazeiro. Então, a partir dali, a coisa mudou para Sobral. Por isso, eu hoje sou do Grupo Ferreira Gomes, ninguém me leva, ninguém me tira, e eu admiro demais esse grupo. Porque trabalha, porque mostra o serviço, não precisa de outra coisa. Fazer por Sobral está fazendo por nós. Então, vocês, parabéns, gosto de muitas felicidades, você sabe o carinho que eu tenho por você. Muito obrigado. Falar do Cid é muito difícil e muito fácil ao mesmo tempo, não é? Nós estamos aqui hoje, uma grande parcela da população de Sobral e de outros municípios, para dizer da nossa admiração, do nosso respeito e do nosso amor que nós temos pelo Cid. E ao mesmo tempo, desejá-lo muita saúde, muita paz, discernimento, coragem e dizer, Cid, que nós que acompanhamos o seu trabalho sabemos que você foi o grande divisor de águas de Sobral. Acho que Sobral se caracteriza antes e depois do seu governo, não é? Assim como no governo do Estado, assim como foi como deputado e como ministro da Educação. E eu tenho muito orgulho, Cid, de ter partido de você, de ter sido você a primeira pessoa a apontar o dedo na cara do Eduardo Cunha e de chamar ele para saber. O Brasil agora está vivo, realmente, que Cid tinha a verdade, né? O que ele estava dizendo era a verdade. E tinha a coragem de fazer isso naquele momento tão difícil. E hoje nós estamos vendo. Então, Cid, nossos parabéns em nome dos vereadores de Sobral, nosso agradecimento e conte sempre conosco. Você é uma pessoa que, assim, nós amamos demais. Nós temos muito orgulho de ter você como amigo, como correligionário. Muito obrigado e parabéns. Gostaria de cumprimentar aqui inicialmente o aniversariante, o Dr. Cid Gomes, desejar muita saúde, muita paz e que Deus continue iluminando todas as suas decisões para o bem do povo sobralense, do povo cearense e do povo brasileiro. E dizer a todos vocês que, como secretária de saúde de Sobral, não poderia deixar de pegar o microfone e fazer um agradecimento especial pelo que o Cid fez enquanto governador do estado do Ceará. Foram criadas 21 policlínicas, 3 grandes hospitais macro-regionais e foram criados 21 CELs, além de todas as outras benfeitorias, como o programa Vida Nova de cirurgias eletivas, que aumentaram o acesso à população de todo o Ceará à assistência de saúde no município. Há muitos anos o Ceará não tinha um hospital no interior do estado. E hoje a gente está com o Hospital Regional Norte aí realizando 600 cirurgias
por mês, com capacidade de realizar muito mais. E para isso o governador Camilo está indo atrás de recursos para que o Hospital Regional Norte possa fazer muito mais do que ele faz hoje. Apesar de não estar aqui presente também, agradecer ao governador pelas 16 ambulâncias que ele vai conceder ao município de Sobral, para que a população do distrito venha com acesso digno à sede para ser atendido. Agradecer aqui ao Padre Zé pela emenda parlamentar que ele nos deu, que vai levar 7 carros ao PSF do distrito de Sobral. Agradecer ao deputado Leônidas Cristino, que também nos proporcionou uma emenda parlamentar de R$ 1,5 milhão de custeio da atenção básica. Isso é muito importante para que o prefeito Bebeu possa continuar mantendo, que ele mantém saúde no município, que fazer saúde é muito caro. E aí, para isso, a gente está como resposta uma mortalidade infantil de 8,55, a menor mortalidade infantil que o município de Sobral já teve. Graças ao esforço da gestão, que traz recursos financeiros para isso. E aqui agradecer a toda a equipe que faz a Secretaria Municipal de Saúde de Sobral, o empenho que tem em sair de madrugada para atender um bebê de 1,8 kg em casa, passando por lama, indo de trola, de tudo que pode ser feito. Não medimos esforço para apresentar à população de Sobral uma saúde de qualidade. Se ainda não estamos perfeitos, estamos na busca de chegar lá. Muito obrigada a todos. Queria cumprimentar as autoridades aqui presentes, não sem antes cumprimentar o aniversariante da semana, que é o Cid. A consanguinidade impede que as palavras que a gente possa fazer nesse momento, elas tenham credibilidade. Como é irmão, não dá para a gente falar muita coisa do outro irmão, porque as pessoas não vão acreditar, porque é irmão. Então eu queria dizer para o Cid que eu subscrevo todas as palavras que foram ditas aqui antes de mim e desejo a ele vida longa e que ela venha acompanhada de muita paz, de muita saúde e de muita luta pela nossa cidade, que já superou muitos desafios, mas ainda tem imensos desafios a serem enfrentados. O nosso estado do Ceará, pelo qual ele já fez muita coisa, mas ainda precisa da atenção dele ainda por muito tempo, e principalmente o nosso país, que está passando pelo momento mais difícil, pelo menos que a minha geração tenha presenciado. Eu já sou da geração que surgiu depois da ditadura militar, depois do golpe de 64. E uma pessoa estava falando comigo, como é que você está? Eu digo, rapaz, eu estou meio desanimado, porque eu estou perplexo com o que está acontecendo no Brasil. Independente de se gostar ou não da presidente da República, de se aprovar ou não o governo dela, eu mesmo tenho inúmeras restrições, mas você dormir com barulho, desculpe aqui ao Leônidas Cristino, que é o nosso representante lá na Câmara dos Deputados, mas dormir com barulho que 300 picaretas fazem no Congresso Nacional diariamente, dando bufetes e mais bufetes na cara dos brasileiros de bem. Eu nunca senti na política o que eu estou sentindo nesse momento. Perplexidade, insegurança em relação ao futuro. E eu acho que se o povo brasileiro de bem, e o Cid com certeza é um deles. Aliás, essa calçada aqui está repleta de brasileiros, cearenses e sobralenses de bem, assim como o calçadão aqui na frente da gente também. A gente precisa se unir para não deixar que o nosso país volte às trevas, volte aos princípios que guiaram a Idade Média, que é o tipo de povo que está se unindo para fazer um golpe no país. Então, Cid, parabéns, felicidades, e que você seja a luz na proa de todos nós que acreditamos em você e da sua boa vontade e no trabalho que você faz pelo Brasil. Abraço a todos, bom dia. Eu vou resumir a minha fala, mesmo porque ultimamente eu tenho falado demais. E pela emoção que eu estou assistindo agora, eu vou aproveitar para falar um pouquinho, só dizer o seguinte: se a gente pudesse resumir uma característica do Cid, principalmente aqui na nossa terra, eu diria, o Cid é uma pessoa, é um político muito querido aqui na nossa cidade.
O Cid sempre vai ser a boa referência da política de Sobral, do estado do Ceará e também do nosso país. Ele vem dizendo, nas suas caminhadas, depois de deixar de ser governador, que poderia muito bem estar aqui em Sobral, cuidando das coisas dele, percorrendo aqui o Beco do Cotovelo, os bairros de Sobral, os municípios daqui da região, mas ele se acha na responsabilidade de também estar na linha de frente, como o Ivo falou, para tirar o Brasil desse marasmo político que está corroendo não apenas a política, mas acima de tudo o futuro do nosso país. Por isso, da importância que tem o Ciro para a democracia do país. E é por conta disso que nós queremos bem ao Cid, que nós precisamos que ele continue a lutar cada vez mais para melhorar a vida de cada um de nós. Por isso, governador Cid, muito obrigado por tudo que você fez. Uma frase que eu acho muito interessante, que passou luzindo, sempre vai brilhar para sempre. E o Cid, por onde passou, luziu, deu luz, deu norte, melhorou, lutou. E nós queremos que ele continue assim, brilhando e sendo farol, para que ele possa fazer muito mais do Sobral, pelo Ceará e também pelo meu país. O que está acontecendo lá no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados, é algo que eu nunca vi e poucos viram algo parecido com aquilo ali. Cada vez mais a Câmara dos Deputados está sendo rebaixada, uma instituição de muita importância para a nossa democracia. E quem primeiro botou o dedo nas ventas daquele presidente foi o Cid, naquele momento importante, que foi uma referência, que foi um marco. É verdade que ele continua lá, mas os dias dele estão contados. Nós vamos, se Deus quiser, a partir desses homens sérios, a partir do exemplo desses homens sérios, nós vamos resgatar a dignidade da política para que os bons políticos possam prevalecer e melhorar a vida de nós todos brasileiros. Um abraço, bom dia e parabéns, meu caro amigo, irmão e líder Cid Gomes. E eu estou aqui muito feliz. Esse dia é um dia muito especial para nós todos, com a presença do Cid, com a presença de cada um de vocês aqui no Beco, pessoas de Sobral, pessoas de outros municípios que vieram aqui para abraçar o nosso querido amigo Cid Gomes pelo seu aniversário. O Cid é uma pessoa muito especial e é muito conhecida a dimensão política dele. Mas é importante que vocês saibam do Cid como um amigo, uma pessoa generosa, solidária, leal, preocupado com as pessoas, com os amigos dele e com a família dele, a mulher, os filhos. Eu vejo o carinho, a atenção, o zelo que ele tem com a educação, com o cuidado, com a orientação que ele dá para os filhos dele. E isso é muito bom, porque é uma pessoa que convive no seu ambiente familiar aqueles valores que ele deseja e trabalha para o povo. E eu fico feliz de poder ver e compartilhar amizades com você, um querido amigo de muitos anos, que sempre foi uma referência e continuará sendo. O Cid está entre aqueles fundadores de Sobral. Quando os meus netos, meus bisnetos estiverem estudando a história de Sobral, vai estar lá entre aquelas pessoas que foram, pela sua ação, pelo seu serviço, pela sua dedicação, responsável por mudanças que transformaram a nossa cidade e refundaram a nossa cidade, vai dar sim o seu nome. Pelo que você já fez, faz e continuará fazendo. E a mesma coisa ele fez no estado do Ceará. No estado do Ceará, ele também funda um novo tipo de fazer política e um novo tipo de fazer administração. Fez do Ceará um estado pobre, um dos maiores investidores, realizadores de investimentos públicos do Brasil, ao lado de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Isso é talento e competência. Ele deu uma nova configuração política administrativa ao Ceará. Ele inaugura, Luiz Torquato, um novo tempo no Ceará, um novo modelo, uma nova cultura política no estado do Ceará. Quando ele, por exemplo, trabalha a ideia do desenvolvimento regional
local. E ele faz isso através de obras na saúde, como policlínicas, hospitais, mas ele faz também com as escolas de educação profissional, ele faz com as estradas, ligando os municípios entre si, ele faz com o incremento e a força da economia, e portanto é uma referência dele. Depois dele, Sobral, depois dele, Ceará. E é um homem também de uma intervenção importante no nosso país. Com certeza, o Cid já contribuiu como ministro, mas contribui também como uma pessoa que é referência. Eu sei, por exemplo, que a presidenta Dilma ouve o governador Cid, chama o governador Cid, inclusive nesses momentos difíceis, porque ele enxergou, que é uma outra característica que o Cid tem. Eu já ouvi, a mim mesmo ele disse, e a outras pessoas eu ouço ele dizer, ele diz assim: rapaz, eu não sei o que é, mas eu tenho assim um sentimento, quando eu olho assim para uma pessoa, eu identifico características nessas pessoas. E ele também tem uma capacidade de prever determinadas coisas, como ele viu antes o papel, por exemplo, do Cunha, deletério, nojento, um papel de serviço à população brasileira. E teve a hombridade, a coragem, que é própria dele. Ali era o Cid puro, na Câmara Federal, acusando de irresponsabilidade, achacador foi a palavra que ele usou. Muitos imaginariam, talvez, aqueles que não conhecessem o Cid, que ele fosse deixar por menos para continuar como ministro. Mas quem conhece o Cid, sabe como ele é, jamais esperava disso dele, e ele fez o que o Cid faz e faria em situações semelhantes. Portanto, se nós estamos aqui para homenagear você, Cid, para lhe dar as homenagens merecidas que você tem, nós estamos também aqui, Cid, para lhe agradecer. Eu fico feliz de, ao lado do Carlos Gil, do Leônidas, do Ivo, da Cristiane, do Emílio, do Carlos Calixto, e vários prefeitos aqui da região, e amigos nossos que nós nos encontramos aqui presentes, não é isso, meu primo? E tantas outras pessoas poder lhe homenagear, mas também agradecer a você. E a homenagem que nós fazemos, quando a gente faz uma homenagem a uma pessoa, a gente está reconhecendo valores humanos, como eu disse, na dimensão pessoal, na dimensão familiar, mas na dimensão pública, que nós queremos imitar. A homenagem a Cid, você é uma referência. Nós queremos limitar no seu exemplo. E ao mesmo tempo lhe agradecer. Sim, agradecer por tudo que você fez como político, mas também a sua referência de amigo, que é muito importante para todos nós. Portanto, parabéns, viva o Cid, com muita saúde, muita paz, prosperidade, alegria e vida longa, bem longa. Cid! Cid! Obrigado. Minhas amigas, meus amigos de Sobral, para eu não me perder nas saudações, falar de um e deixar de falar de outro, vou pedir permissão a todos vocês para saudá-los em nome de 3 prefeitos. 4 prefeitos. Prefeito do Beco, maior autoridade do local, nosso querido Expedito. Prefeito de Sobral, meu querido amigo Bebeu. O prefeito de Miraíma, que já falou aqui, Betão, e em nome dele eu quero cumprimentar a todas as lideranças que vieram aqui de outros municípios e cumprimentar o futuro prefeito de Sobral, com a graça de Deus, pela mão do povo sobralense, meu querido irmão Ivo Gomes. Eu quero começar as minhas palavras dizendo uma coisa. O Wilton lembrou aqui, ele só aumentou a idade. Ele falou de 15 anos. O meu sonho de 12 anos de idade
era ser prefeito da minha querida cidade de Sobral. 12 anos de idade, com 12 anos de idade, era isso que eu sonhava. E o povo de Sobral me deu essa e muitas outras oportunidades, e por isso, a minha primeira palavra é de extrema gratidão, é de um sentimento de dever, é de um sentimento de dívida impagável com a minha gente, com os meus conterrâneos sobralenses. Se eu, até o último dia da minha vida, vivendo muito, ainda estiver trabalhando pelo povo de Sobral, eu morrerei devendo. Tamanha é a minha gratidão, tamanha é a minha dívida para cada um de vocês. Eu tenho uma consciência. A gente vem do pó e por pó a gente volta. Eu já fui muita coisa na minha vida, graças ao povo de Sobral. Mas nada me deixa mais feliz, nada me deixa mais alegre, não sendo nada hoje, não ocupando nenhum cargo na vida pública hoje, de poder estar na minha terra, voltar à minha terra e receber o carinho, e receber o abraço, e receber, enfim, a manifestação de solidariedade da minha gente. Vocês me conhecem aqui muito bem. Há muitos anos eu milito na vida pública. Não para fazer disso um meio de vida. Não para fazer disso uma forma de enriquecer e de atender aos meus amigos. Eu milito na vida pública porque eu me sinto na obrigação de poder ajudar a minha gente, ao meu povo, a melhorar de vida. Já disputei muitas eleições. Já disputei, como lembrou aqui o Padre Zé, uma de vice-prefeito em 88. Antes disso, isso é um estímulo à juventude que não esmoreça na primeira dificuldade. Antes de disputar e perder a vice-prefeitura de Sobral, eu disputei 2 vezes o grêmio do meu colégio. Perdi as 2. E isso não me tirou o ânimo, não me tirou a disposição de continuar lutando. Depois fui candidato a deputado estadual e fui eleito 2 vezes. Depois fui candidato a prefeito de Sobral. Tive uma vitória aqui como nunca havia sido registrada antes na história do município de Sobral. Depois tive o privilégio de ser reeleito e digo isso com muita honra, que depois de 8 anos de mandato, e governar não é fácil, porque você atende uma reivindicação e deixa de atender 2, governar não é fácil. Mesmo depois de 8 anos à frente da Prefeitura de Sobral, eu pude merecer a aprovação, que é o que para mim mais vale, que é o que para mim mais importa, de mais de 90% dos sobralenses que apoiaram a minha administração e que por isso me credenciaram a disputar o governo do Estado e pela primeira vez na história do Estado do Ceará, na história recente pelo menos, que a gente tem notícia, um candidato a governador de oposição. Eu não era candidato do governo, não. Eu era candidato de oposição e ganhamos a eleição num primeiro turno com mais de 60% dos votos. E tive o privilégio de, na minha terra, onde as pessoas me conhecem melhor, ter mais de 80% dos votos nas 2 eleições em que disputei o governo do Estado. Eu estou dizendo tudo isso, minha irmã, meu irmão de Sobral, só para registrar o tamanho da minha gratidão e o tamanho da minha dívida que eu tenho com o povo de Sobral. Eu disputei todas essas eleições, eu falei em comícios em todas essas eleições e nunca
ninguém me viu falar mal de alguém. Nunca ninguém me viu falar mal de alguém. Eu penso, sinceramente, que hoje o momento requer outro posicionamento. E eu estou muito mais à vontade para isso, porque eu não ocupo nenhum cargo público. Portanto, não estou me escondendo na proteção de um foro judicial privilegiado. Quem quiser me processar, pode me processar aqui no fórum, ali no fórum de Sobral. E eu não tenho medo disso. Alguém lembrou aqui do que eu disse lá na Câmara, no dia 20 e pouco de março, antevendo aquilo que eu já tinha manifestado. Eu havia dito, se esse Eduardo Cunha ganhar a presidência da Câmara, eu falei a ela, 60% do mandato da Dilma estará perdido. Errei por pouco. Se a gente fizer as contas, deve dar uns 65%, se ela for afastada, como deve ser afastada no dia 11. No dia 11. Porque o que estava acontecendo ali, na eleição daquele crápula que chama Eduardo Cunha, era reunião orgânica, consistente, identificada, semelhante, farinha do mesmo saco, do que há de mais podre, do que há de mais nojento na política do Brasil. Se a gente for ver o placar que deu na eleição do Eduardo Cunha e somar os votos de uma outra candidatura que teve, na época, a presidência da Câmara, que representa os inconformados com a derrota nas urnas, a gente vai ver exatamente o placar que teve. 340, foi isso? 367. Eu havia dito antes, falei isso não por proselitismo, porque eu sou parlamentarista. Embora o nosso parlamento esteja, me perdoe a expressão, abaixo do que se pode desejar, do mínimo de razoável. Eu acabei, em vez de dizer uma merda, disse isso aí que eu falei. Se a gente somar os votos do Eduardo Cunha com os votos de um outro candidato, vai ser exatamente aquilo que eu disse lá em Belém, numa reunião fechada com estudantes que faziam lá uma reivindicação para a Universidade Federal do Pará. O Congresso Brasileiro, a Câmara dos Deputados, tem entre 300 e 400 deputados que, para eles, quanto pior, melhor. Abra aqui um parênteses, eles estão pouco se lixando e pouco preocupados com o povo brasileiro. O que eles queriam e o que eles querem é que o governo esteja mal para que eles possam ser valorizados, não para atender o povo, para atender os seus interesses particulares, para achacar, foi o que eu disse lá, para chantagear, para exigir coisas que não são republicanas, que não são para a população. E esse ajuntamento é exatamente o que se reproduziu na eleição, naquele espetáculo ridículo que a gente viu no domingo na Câmara dos Deputados. É o meu filho, é o aniversário da minha comadre, é a minha sogra, é a minha mãe negra, não sei das quantas, e o povo que se lixe. E a lei que seja esquecida. Aquilo ali era só para satisfazer duas comunhões, somas de interesse. Minoritário. Os 100 votos que teve o deputado Júlio Delgado, os inconformados com a derrota. O PSDB, que tem pavor a povo, só se lembra de povo em véspera de eleição e depois esquece o povo muito rapidamente, perdeu a eleição
e não se conforma de ter perdido, ter perdido 4 eleições seguidas. 4 eleições seguidas. Perdeu o Serra, perdeu o Alckmin, perdeu o Serra e o Aécio. 4 eleições seguidas eles perderam. Porque a gente sabe que aquilo ali representa a mesma coisa que foi o governo Fernando Henrique Cardoso. Que ao contrário de vinho, quanto mais tempo passa, ele vai ficando melhor. O Fernando Henrique Cardoso, o governo dele, quanto mais tempo passa, pior a gente tem a lembrança de que ele era, porque foi um governo que desmontou as estruturas do Brasil. Eu não vou aqui entrar em detalhes. Então é a junção dos derrotados, inconformados, com a junção dos achacadores, que estão organicamente juntos do Eduardo Cunha, que é, repito, o maior pilantra da política brasileira. Ele me processou por eu ter dito isso. E como as coisas não eram claras ainda, foi logo em seguida, em março, eu fui condenado a pagar 50 mil reais para ele. Mas a justiça tarda e não falha. Depois, quando viram aquilo que eu já sabia, eu fui inocentado e ele foi condenado a pagar as custas dos advogados do processo. Essa junção, ela tem por objetivo colocar na presidência da República uma pessoa que não tem a menor legitimidade popular. O sanguessuga ou o vampiro que nós temos como vice-presidente da República, chamado Michel Temer, que muito poucos brasileiros conhecem, é há muito tempo o chefe, o presidente, o capo da máfia, que é o partido político chamado PMDB. O PMDB é um ajuntamento de achacadores de diversas regiões do Brasil. Eles não têm unidade para nada. O do Pará pensa uma coisa, o do Amazonas pensa outra, o da Bahia pensa uma coisa diferente, mas eles se juntam na hora de formar a quadrilha e fazer a pressão e fazer a chantagem para se apropriar daquilo que é público para satisfazer os seus interesses. Isso é como a gente pode resumir a trajetória da política ou da conduta na política do PMDB nos anos recentes. O PMDB lá para trás, lá muito para trás, quando chamava MDB, foi um partido importante para o Brasil voltar a ter eleição, voltar a ter democracia. Mas depois os bons saíram e ficou, salvo honrosas exceções, não quero aqui generalizar, mas salvo honrosas exceções, se tornou o partido do achaque nacional, o partido do fisiologismo, o partido do dá e toma, sempre colocando o interesse público em segundo plano e sempre colocando as suas necessidades em primeiro lugar, em primeiro plano. Isso, minha irmã, meu irmão, é a situação do país hoje. Junte-se a isso. Uma grande decepção do povo brasileiro, ou da grande maioria do povo brasileiro, com o governo da presidenta Dilma, e a gente está vivendo o momento que a gente está vivendo hoje. Eu posso perder tudo na minha vida. Eu posso morrer à míngua, mas morrerei de cabeça erguida, sem perder a minha dignidade. Eu faço juízo de valores, de políticas públicas e de pessoas. Aquilo que o Veveu fez uma referência. Eu acho que Deus me deu o dom, com toda humildade, de botar um olho numa pessoa e saber se aquela pessoa é do bem ou se aquela pessoa é do mal.
muito poucas vezes errei na minha vida. E eu comecei a minha relação com a Dilma brigando com ela. Brigando com ela. Quem for atrás dos registros vai se lembrar. Nós estávamos numa reunião em Salgueiro, em Pernambuco, quando eu defendi que era minha obrigação os investimentos aqui da Transnordestina, e disse que o problema não era licença ambiental, como estava sendo discutido, que não era desapropriação, como estava sendo discutido, que o problema era o valor do quilômetro que tinha sido alterado, e ela recusou-se a falar nesse assunto, dizendo que isso seria outra oportunidade. Eu insisti e ela falou de forma brusca, como é o jeitão dela, né? Como é o jeitão dela, que eu prefiro assim, eu prefiro quem fale sinceramente não, do que quem fica enrolando, dizendo sim, que a gente nunca recebe. E ela falou de um jeito ríspido, e eu me senti, não pela pessoa, mas pelo que eu represento, pelo que eu representava, que era o povo cearense, atingido, juntei meus papeizinhos, levantei da cadeira, dei as costas e fui-me embora. Depois ela foi atrás, pediu desculpa, e enfim, foi aí que eu fiz a minha relação com a Dilma, me impondo como governador do estado do Ceará, que tem a obrigação de lutar pelos pleitos, pelos interesses do estado do Ceará. E eu sei uma coisa, e acho que nenhum brasileiro de sã consciência diz que a Dilma é desonesta, que a Dilma é ladra, que a Dilma é corrupta. Nós podemos e temos muita razão para reclamar de muita coisa, mas nenhum brasileiro, repito isso, olhando aqui no olho de vocês, porque conversei inclusive com manifestantes, nenhum brasileiro é capaz de dizer de sã consciência que a Dilma é desonesta. E não se pode, vejam bem, não se pode afastar um presidente sem que se tenha comprovadamente identificado uma desonestidade, um crime doloso. Não é o crime que a pessoa cometeu sem saber, não. Às vezes um cara vai de carro e uma pessoa atravessa a rua e é atropelada. Aquele crime, certamente, o cara estava andando dentro da velocidade, não tinha bebido, foi um pedestre que ultrapassou. Esse crime continua sendo um crime, mas não há dolo, não há responsabilidade intencional de se fazer. Então, eu tenho essa consciência e defendo e defenderei até a última hora. Eu não sou rato, eu não sou vagabundo de estar se aproveitando do governo. E vejam bem, eu não tenho, podem ir atrás, os meus irmãos e minhas irmãs, a imprensa de Sobral, eu não tenho um cargo no governo da Dilma. Para remédio. Quando eu fui ministro, eu levei para lá, e para mim cargo não é oportunidade de atender amigo, cargo é oportunidade de você servir a população, botar gente séria, honesta, competente, trabalhadora. Eu ajo assim. E levei para lá uma pessoa que ficou até 20 dias atrás, na presidência do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é um rapaz que chama Ildilvan, que agora voltou aqui para a Secretaria de Educação do Estado do Ceará. E quando me chamaram para a linha de frente desse movimento, que eu faço porque, repito, acredito que a Dilma não seja desonesta, embora tenha muitos reparos ao seu governo, quando me chamaram eu disse, a condição é que demitam o Ildilvan, porque eu não quero entrar nisso para alguém achar que eu estou trabalhando pela Dilma para manter uma pessoa lá. O Mercadante, que é o ministro, não aceitou a demissão dele. E eu liguei para o Mercadante e disse, Mercadante, se você me quiser, nessa luta, demita hoje o Ildilvan, que já pediu demissão, para que eu possa estar tranquilo. Só assim o Mercadante aceitou a renúncia dele, porque ele é querido lá por todo mundo, pela sua competência, pelo seu trabalho. Então, eu não tenho, ao contrário de ratos que estão lá, ainda hoje, vejam bem, ainda hoje estão com gente no governo da Dilma. Afinal de contas, quem é que indicou o presidente do Banco do Nordeste do Estado do Ceará? Ou do Brasil? O Banco do Nordeste do Brasil
Quem é o presidente do Banco Nordeste do Brasil? Onde nós estamos aqui nos abrigando na sua fachada, no seu alpendre. É ligado a Eunice Oliveira, do PMDB, que é o partido que está dando golpe na Dilma. O cara não tem a dignidade de pedir para sair, nem que for para o cara ficar 15 dias fora e depois, quando o Temer assumir lá, voltar para o lugar. O cara não tem a dignidade, de pedir demissão do cargo, né? E fica lá, me perdoe de novo, fica lá dando as tetas do Banco do Nordeste para meia dúzia de picaretas, pilantras, que alugam a sua voz e alugam a sua caneta para falar mal da Dilma. O Banco do Nordeste, veja onde é que nós estamos, o Banco do Nordeste paga publicidade para meia dúzia de picaretas falarem mal. Aliás, dinheiro nosso. Nós pagamos pela indicação do senhor Eunice Oliveira. O Banco do Nordeste paga meia dúzia de picaretas, achacadores da imprensa, alugadores de voz, alugadores de pena, para falar mal dos outros. Quando eu quero falar mal de alguém, falo eu. Eu não vou pedir, não vou alugar a pena, nem vou dar dinheiro a picareta nenhum para falar mal dos outros. Falo eu. Eu estou em casa, já fiz aqui vacinei de que eu não sou nada, eu não tenho nenhum cargo, portanto, hoje estou inteiramente à vontade. Quem estiver achando ruim, me processe, vem ali na justiça. Eu não vou me esconder atrás de nada para dizer o que eu estou dizendo aqui. Vocês já ouviram falar de uma figura chamada Donizete Arruda? Olha, esse cara, vejam bem, peraí, ele é nosso conterrâneo, nasceu ali na Praça da Sé, sobrinho do Carlinhos Cabeceiro, que foi candidato a prefeito de Sobral nos idos de 1968. Sei lá. Esse rapaz foi meu contemporâneo, colega de sala. Era meu colega. O Hilton lembra bem disso. Nós fomos colegas da mesma sala. No sexto, no sétimo, no oitavo, no primeiro científico. Sabe como é que ele era conhecido? Naquela época. Tu lembra, Isaías? Como é que ele era conhecido, o apelido dele? Donizete Babão. O apelido dele era esse. Donizete Babão. Sabe por quê? Porque ele bajulava professor para ver se melhorava as notas dele. Isso já era, na tenridade, já é uma demonstração de desvio de caráter. Esse rapaz, depois, virou comunista. Pasma, o Donizete Babão virou comunista, filiou-se ao Partido Comunista do Brasil. Essa turma, vai Jonato Veveu também foi do PCdoB. Arranja uma aguinha aí, Então, essa turma da esquerda radical, eles acreditam uma coisa, eles defendem um fim, um ideal bom, um ideal de justiça social, que todo mundo seja igual, ou que pelo menos as diferenças sejam menores. E porque defendem uma coisa boa, eles acham e dizem isso, que os meios, quer dizer, que os fins justificam o meio. Então, se no final da conta eu quero uma coisa boa, eu posso roubar, eu posso matar, eu posso fazer o diabo, porque no final o resultado vai ser um resultado bom. Isso é o que pensa boa parte da turma da esquerda radical, que era onde esse nosso conterrâneo militou na sua juventude.
na sua já início de vida adulta. Depois ele deixou de ser comunista, deixou de ser socialista, deixou de pensar ter como ideal uma sociedade justa e virou um capitalista. Virou um homem aficionado por dinheiro. Ele só pensa em dinheiro. Ele só pensa em patrimônio. Mas abandonou os fins nobres, em vez de defender uma sociedade ideal. Agora só pensa egoisticamente nele, em fazer riqueza, em fazer fortuna, mas continuou com os mesmos meios. Pode mentir, pode roubar, pode chantagear, pode achacar, pode fazer tudo em nome dos interesses que ele tem. E ele não tem medida. Então, quando vocês ouvirem alguma coisa que seja do Donizete, desconfie, desconfie, no mínimo desconfie. Ele não tem idoneidade moral, ele não é sério, ele não é honesto, ao contrário, ele é desonesto. Eu vou simplificar, ele é um vagabundo de quinta categoria. Um vagabundo de quinta categoria. Eu estou até pensando, meu Deus, onde é que eu estou? Dedicar 5 minutos, 10 minutos, como eu já dediquei, para falar de um tipo como esse. Mas sabe por que é que eu faço isso? Sabe por que é que eu estou fazendo isso? Porque essa semana, primeiro foi o Paulão, eu nem vi aqui. O Paulão ligou para mim e disse, Cid, rapaz, que notícia é essa que tu é o próximo alvo da Operação Lava Jato e que tu vai ser preso? Eu disse, onde é que tu viu isso, Paulão? Não, está num blog daqui, o blog daqui de Sobral. O blog chama, não vou fazer propaganda não. Não vou fazer propaganda não. Não vou dizer o nome do blog não. Aí eu não ouço essas coisas. Vocês sabem quantos segundos eu já ouvi dos programas do Donizete Arruda na minha vida? 0. Para ser absolutamente sincero, como eu gosto de ser, uma vez uma pessoa pegou, gravado, e botou assim no meu ouvido. Então eu devo ter ouvido 10 segundos. Eu digo, não desligue isso aí, porque esse rapaz eu não quero saber disso não, me perdoe e tal. Pronto, foi a única vez que eu ouvi. Eu não perco meu tempo ouvindo esse tipo de gente. Mas enfim, o Paulão me ligou, disse que dava isso, eu fui ler. Quando eu li o blog, fazia referência ao blog do vagabundo Donizete Arruda, nosso conterrâneo aqui de Sobral. E eu, então, me senti no dever de dar essa satisfação. Agora há pouco chegou a Maria, que trabalhou lá em casa com a mamãe, e disse a mesma coisa. Cid, soltaram uns panfletos lá em casa, deixaram na porta lá de casa uns panfletos. Que diabo é isso? Dá resposta. Então, é por respeito a vocês que eu estou falando disso. Como é que se... Vamos lá, eu estou sendo acusado pelo picareta, vagabundo, desonesto, mau caráter, Donizete Arruda, e me processe por isso, né? Porque eu não vou poder perder tempo processando. Eu não vou perder tempo processando. Eu processo quando vale a pena. Um vagabundo como Donizete não vale a pena, eu não vou perder meu tempo com isso. Eu estou invertendo as coisas. Eu estou invertendo. Diga a ele que me processe por chamá-lo de vagabundo, de mau caráter, de desonesto, de crápula, de gente a serviço do Eunício Oliveira, que paga para ele. O Eunício é frouxo, é covarde. É frouxo, é covarde, eu conheço bem, sei bem, mentiroso, frouxo e covarde, só pensa em dinheiro também, o Eunício Oliveira. Me processe por isso. E aí não tem coragem de falar nada, paga para o Donizete Arruda falar. Muito bem, eu não tenho mais nem cargo público, né? Mas em nome da confiança que as pessoas depositaram ao longo desses anos todos em mim, eu me sinto no dever de dar satisfação às pessoas. Lava Jato é o que eu estaria sendo acusado de pertencer. O povo não é besta, não. Como é que funciona? Como é que funcionou? Como é que funcionou a Operação Lava Jato? E que foi aí identificada e que está se pegando agora as pessoas. Um político indicava um diretor da Petrobras para ser diretor da Petrobras, e esse diretor, pelas faculdades que tem a Petrobras, que diferente de todas as repartições públicas de governo,
não precisa fazer licitação. O que é licitação? É você dizer o que é que você quer fazer, abre publicamente e as empresas botam as suas propostas, a de menor preço é a que vai ganhar. A Petrobras não é obrigada a fazer isso. Então, o diretor indicado pelo político, escolhia a empresa, botava a tabela cheia, Não, e vejam bem, o poder público ele não pode fazer tudo também, não. Ele tem que ter pelo menos uma tabela de preço. Só que quando você faz uma concorrência, as empresas baixam aqueles preços. No caso da Petrobras, não baixava, era a tabela cheia. E aquilo ali, como normalmente a empresa dá para reduzir a margem de lucro dela de 5%, 10%, eles repartiam essas propinas com o diretor, aquele Paulo Roberto, que foi o primeiro a ser denunciado, fez uma delação e ele disse que tinha nas contas dele 87 milhões de dólares, não é isso? 87 milhões de dólares. Se a gente multiplicar isso por 3,5, vai dar 240, 300 por baixo, 300 milhões de reais. Isso o diretor da Petrobras. Então, ele ficava com uma parte e a outra parte ele dava para o seu padrinho que o indicava lá. Procurem ver, isso é muito fácil, se eu alguma vez na vida indiquei alguém para trabalhar na Petrobras. Nunca indiquei ninguém. A gente sabe quem é que indicava. O PP indicava um, que era esse Paulo Roberto. O PMDB indicava outro. E isso eram os tuchalas do partido. Eu sou um mediano para miúdo político do meu partido. Primeiro, meu partido nunca teve. Né? Eu era do PSD, nunca teve. Depois fui pro PDT, nunca teve. Diretor da Petrobras, é só procurar ver. Então, a matéria que eu vi no site é tão ridícula que diz assim, diz isso, eu sou o próximo alvo da Lava Jato, que eu recebi dinheiro da Odebrecht e que o Procurador-Geral de Justiça, não, primeiro ele diz o Moro, eu serei o alvo do Moro, o Moro é o juiz, e o Procurador-Geral Janot está fazendo a minha denúncia. Vocês não são obrigados a saber disso, mas se político, se uma pessoa tem mandato, ele é processado, ou é acusado pelo Ministério Público Federal, pelo Janot, e é julgado pelo STJ ou STF. Né? Se for deputado é o STF, se for governador é o STJ e assim por diante. Se for vereador é o Tribunal de Justiça, tem aí uma lei que rege isso. Nunca atua junto o Janot e o Moro, porque o Moro é de primeira instância, o Janot só atua lá no Supremo Tribunal. Quer dizer, qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento de direito, vê logo que aquilo é absoluta picaretagem. Absoluta picaretagem. Se é uma coisa que eu me orgulho, é ter aprendido com o doutor Zé Euclides Ferreira Gomes a ser sério, a ser honesto, a não misturar o público com o privado. Eu não misturo o público com o privado. Meu Deus, todo mundo me conhece aqui em Sobral. Se for para fora, muito bem, eu fico até às vezes com vergonha quando tem uma acusação. Eu já fui acusado, se vocês lembrarem, sempre assim, perto de campanhas. Eu fui acusado uma vez, junto com o Ciro, de um desvio de 300 milhões de reais. Vocês lembram disso? Revista Veja, botou lá. Cadê isso? Cadê? Eu não tenho um processo contra mim. Hein? Na revista Veja, nacionalmente. Foi capa da revista Veja. Isso na minha reeleição. Acabou a eleição, nada, não tinha nada, não houve nada. A Polícia Federal deu uma declaração que eu exigi. Eu me lembro que eu liguei esbaforido por Lula na época. Disse, Lula, eu exijo que se tiver meu nome lá, a Polícia Federal diga que está meu nome. Se não estiver, que ela diga também que não está. Aí o Lula foi lá, não sei o que, a Polícia Federal botou uma nota. Não tem nenhuma autoridade nessa investigação. Aí eu liguei de volta, não é assim que eu quero não. Eu quero que diga se Cid Ferreira Gomes está ou se Cid Ferreira Gomes não está. Aí eles fizeram a nota e botaram. Não tem nenhuma denúncia contra Cid Ferreira Gomes e tal. Isso é público. Depois das outras eleições, isso é o mesmo povo. E aí
Esse pilantra desse Donizete está em todas. Impressionante. Ele é quem faz essas coisas lá nessa imprensa. A gente sabe, o mundo é pequeno, a gente sabe, depois descobre como é que é. Na eleição do Camilo, de novo, isto é, dizendo que eu, o qual era da Isto É? Sim, na Isto É, era o tal do Paulo Roberto Costa, que eu estava nessa operação Lava Jato. Saiu na Isto É, que eu estava na operação Lava Jato. E botou umas fotos minhas, como governador, em eventos do lado do Lula, presidente, do lado do presidente da Petrobras e do lado desse Paulo Roberto Costa, que era diretor lá, e eu tive, como governador, despachos institucionais com ele. Não tinha nenhuma relação pessoal e ele era indicado do PP. O PP foi quem indicou o Paulo Roberto Costa para a diretoria da Petrobras. Muito bem, de novo, eu vi a manchete, liguei, lembro demais, liguei para o presidente do STJ, esse governador tem alguma coisa, ele deve ser julgado, eu era governador na época, deve ser julgado pelo STJ. Eu liguei para o presidente, chama Falcão, ele estava na Bahia. E eu digo, presidente, tem isso no jornal, o senhor, por favor, me diga se meu nome está, torne público, se está a mesma história que eu fiz com o Lula. Aí ele disse, não, governador, isso aí está no Supremo Tribunal Federal. Aí eu liguei para esse Teori Zavascki. Teori Zavascki. Senhor ministro, quem está falando é o governador do Ceará, e eu queria que o senhor me dissesse se meu nome está nisso. Se meu nome está nisso. Se tiver, diga publicamente. Se não estiver, por favor, dê uma declaração. Não, corre em segredo de justiça, não sei o que e tal. Mas, ministro, a imprensa está dizendo que eu estou. Então isso é um absurdo contra a minha pessoa. Ah, mas você sabe, ninguém pode fazer nada com a imprensa, não sei o que e tal. Enfim, saí ligando, liguei para o procurador-geral, esse Janot, liguei para o Janot. Né? Enfim, tenham a tranquilidade, minhas irmãs, meus irmãos sobralenses. Ladrão eu não sou, nunca fui, nem serei. E jamais, por isso, por ter a minha consciência tranquila, jamais, vejam bem o que eu estou dizendo, eu sou capaz de falar mal aqui do ministro Teori Zavascki. Eu digo, ministro Teori Zavascki, o senhor é corno se eu tiver nessa operação. Se eu tiver, diga amanhã meu nome, por ter recebido alguma coisa. Se eu tiver, o senhor é corno. Veja bem o que é que eu estou dizendo. Eu tenho tanta segurança que eu não estou nisso, que eu estou dizendo que se eu estiver, o ministro Teori Zavascki, que é o encarregado de investigar essas coisas, é corno. Se eu estiver, ele é corno. Se eu estiver, o Janot é ladrão. Se eu estiver, o Moro é um picareta. Eu não estou nisso. Nunca estarei, porque eu sou sério. Eu sou sério não é por favor, não. Eu sou sério porque acredito nisso. E quero terminar os meus dias com dignidade, podendo andar no beco do cotovelo, tomar um café no Expedito e ninguém, vagabundo nenhum, pegar na minha munheca e vir dizer alguma coisa que eu tenha sido desonesto, que eu tenha sido ladrão, corrupto ao longo dos anos que eu estive na vida pública. As pessoas sabem o que é que eu tenho. Ninguém é besta. Eu não fiz fortuna, nunca fiz. Se eu roubasse 0,01% dos recursos que eu já estiveram sob a minha gestão ao longo da minha vida, eu teria um patrimônio de pelo menos 300 milhões de reais. Onde é que está isso? Onde é que está isso? Todo mundo sabe o que é que eu tenho. Repito, eu me sinto na obrigação de dar satisfação, não porque eu queira nada, mas em gratidão ao que as pessoas já me deram. Eu tenho em Sobral, fora um apartamento que eu tenho em Fortaleza, que eu comprei antes de ser governador, comprei vendendo um patrimônio que eu tinha aqui em Sobral, uns terrenos. Fora esse apartamento em Fortaleza, tudo que eu tenho na minha vida está em Sobral. Tá certo? Tudo que eu tenho. Eu, quando era deputado, junto com o Itamar Ribeiro e com a Adaldécio Linhares, que estava por ali, não sei se aguentou o discurso, não vão me deixar mentir, comprei a R$700 um lote. Nós compramos uma quadra.
do lado da casa dos juízes ali. Do lado da casa dos juízes. Eu, quando era deputado estadual, comprei ali, depois da Coab 2, uma fazenda chamada Corte 8, por R$57 mil. Esses terrenos se valorizaram. Bom, depois eu comprei, devagarzinho, troquei por uma pampa, depois eu comprei os outros do Adaldécio. Fiquei com a quadra inteira. Comprei ao mesmo preço, não foi, meu primo? Ao mesmo preço, R$700 o lote. Esses lotes hoje devem estar valendo 100 mil. 100 mil reais. A minha fazenda, que eu comprei por 57, papai botou praga, porque ele ficou com raiva, porque eu comprei a fazenda e aí não ia mais na casa dele. E aí começou a reclamar. Pra que isso? Fazenda tem piscina, isso é anto de vagabundo, tomar banho de piscina, não vai trabalhar, não sei o quê. Faltou água. Com 2 meses, um ladrão chegou lá e roubou uma televisão. Aí eu digo, é a praga do papai, eu tenho que me livrar dessa fazenda. Botei a venda. Eu comprei, sabe de quem? Daquele rapaz que tinha uma venda de carro ali do lado da Igreja da Saúde. Cristóvão. Botei a venda. Me ofereceram 37 mil. O irmão do Fernando Solon. Cesário, não é o Cesário não. É o Luiz Solon, que é professor da UVA. Me botou uma proposta de 37. Eu digo, isso aqui é uma praga. Eu comprei um negócio de 57. Em 6 meses eu vou perder 20 mil contos. Aí tive uma iluminação. Tinha lá assim uma cerca que já passava, que separava a casa e o resto do terreno, de um terreno mais encostado na Coab 2. Aí eu peguei e falei o seguinte, 37 você fica essa parte da casa, não sei o que e tal. O cara topou. E eu fiquei com um terreno de 8 hectares, encostado ali, mais perto da Coab 2. Isso faz sabe quanto tempo? 20 anos. 20 anos. Eu não comprei nada na prefeitura, sem ser prefeito e sem ser governador, eu comprei o meu apartamento de Fortaleza, vendendo 12 dos 20 lotes que eu tinha lá na quadra. Então, fiquei lá com esse terreno. Quando foi um dia desses, aí o Paulão que chegou aqui agora, acho que eu vou falar do que eu tinha falado dele. Estou falando isso aqui em sua atenção, viu? Em sua atenção, senão eu não estava falando disso não. Então, quando foi no final de 2014, eu estava preocupado com a minha vida. Como é que eu ia viver depois de ser governador do estado? De onde é que eu ia receber o salário para poder pagar as minhas contas, para poder sustentar a minha família? E um amigo meu, de nome Ricardo Nogueira, filho do Jeová, que foi gerente aqui das Pernambucanas, o Luiz deve ter conhecido o Jeová, que foi gerente das Pernambucanas, lá nos idos de 70. Muito bem, o Ricardo Nogueira, que é corretor, engenheiro, meu amigo de infância, chegou para mim e disse assim, Cid, tem uma empresa por nome Itaipava, que eu nunca tinha ouvido, nunca tinha nenhum contato, que eles estão querendo fazer um centro de distribuição em Sobral, e a pessoa constrói e eles alugam. Pagam o aluguel do terreno e pagam o aluguel da construção. Tu tem aquele terreno lá. Eu digo, Ricardo, eu tenho um terreno, mas eu não tenho dinheiro para construir. Ele disse, você faz o empréstimo no banco. O banco pode fazer o empréstimo. Foi então o Ricardo no banco. Eu abri uma firmazinha. 95% da firma é meu. E 5% é dele. Eu dei isso como comissão pelo trabalho que ele conseguiu conquistar. Foi no banco, conseguiu, ele é quem responde pela empresa, conseguiu o financiamento, 1.500.000 de financiamento, juntei mais 200 mil meu e construímos lá o galpão e até, como o banco exigiu, mais 2 pequenininhos, menorzinhos, que é a minha fonte de renda hoje. Sobral tem avançado muito, mas eu sei que o poder exercido durante muito tempo, ele acaba cansando. Eu compreendo isso, compreendo perfeitamente. O poder cansa, porque o que está resolvido, e o que falta ser resolvido vai ficando sempre mais difícil, porque se resolve um problema pequeno, o problema grande vai ficando, por fim, vai ficando mais difícil de resolver. Então, avançou muito Sobral, tem muita coisa para avançar.
Eu acho que o Veveu foi um extraordinário prefeito. Fez muito mais do que eu. Vejam bem. E eu não estou dizendo isso para agradar, não. É matemática. É matemática. Eu fiz, quando prefeito, uma saída de Sobral. Eu fiz a Monsenhor Luiz. O Veveu fez duas. O Veveu fez a do Massapê e fez a da Meruoca. Eu fiz, quando eu fui prefeito, duas creches. Duas creches. A do Sumaré e a do Sinhaçabói. O Veveu fez quantas? Já inaugurou 12, tem mais quantas para completar? Vai fazer mais 8. 20, 10 vezes mais do que eu creche. Eu fiz, aí eu perdi as contas, mas fiz 30 escolas. O Veveu fez quantas? Bom, escola ele fez menos do que eu, fez 18. Mas, enfim, praça, eu devo ter feito 7. Ele fez 6. É quase igual. 7 também. Então, muito obrigado a vocês. Muito obrigado de coração a cada um de vocês. E saibam que vocês têm em mim um amigo, um aliado, um batalhador para que Sobral, o Ceará e o Brasil possam ser lugares melhores para a gente viver e criar os nossos filhos. Beijo no coração, muito obrigado mesmo a todas as minhas irmãs e a teus irmãos sobralenses. Parabéns, Carrocinho da Cardeal. Vamos cantar parabéns para o Cid Gomes.